Olá! Vamos fazer hoje a discussão de um dos capítulos do livro A Dialética do Concreto, escrito por Karel Kozik. Mais especificamente, falaremos brevemente a respeito do primeiro capítulo, que se chama O Mundo da Pseudoconcreticidade e Sua Destruição. Para fazer esta reflexão, vou pegar alguns apontamentos constantes do referido livro, que se encontra em várias edições. Eu particularmente seguirei aqui a edição que foi publicada pela Paz e Terra, a segunda edição, tá certo? Do ano de 1976. A capa especificamente é essa aqui, embora se possa encontrar várias edições deste livro. Bom, a primeira coisa a investigar, quando falamos do livro A Dialética do Concreto, é entender que o título remete a uma necessidade que o autor está apontando de compreender a realidade enquanto um processo, portanto, compreender o concreto, o real, enquanto portador de uma processualidade produzida pelo fazer e refazer dos homens dentro de determinadas relações sociais. Portanto, quando falamos em dialética do concreto, queremos dizer que a realidade ela possui um determinado movimento, possui uma determinada processualidade, esta realidade é contraditória, esta realidade possui uma estrutura, esta realidade ela possui uma totalidade que precisa ser analisada tal como ela é e não tal como supomos que ela seja. Em razão disso, Karel Kozik abre o primeiro capítulo com um título instigante chamado O Mundo da Pseudoconcreticidade e Sua Destruição. Bom, primeiramente é necessário entender que o mundo do qual ele está falando é o mundo das relações sociais. E a pseudoconcreticidade é aquela realidade que se apresenta aos olhos dos indivíduos na vida cotidiana, não como ela realmente é, e sim como o senso comum, a percepção imediata ou a dimensão fenomênica da realidade nos leva a ver. Daí que falar em um mundo da pseudoconcreticidade significa que existem as relações sociais, mas que estas relações sociais não são percebidas de imediato pelo pensamento tal como elas são. Que existe a realidade, existe o concreto, mas este concreto não é percebido pelo pensamento tal como ele efetivamente é em sua estrutura, tal como ele realmente é em sua estrutura. O complemento do referido capítulo, no título, vai dizer o mundo da pseudoconcreticidade e sua destruição. Destruir a pseudoconcreticidade não significa negar este mundo das aparências, e sim compreender este mundo das aparências e superar este mundo das aparências. Daí a ideia de destruição. É uma destruição no sentido dialético do conceito, ou seja, agir, compreender para superar aquela percepção equivocada que se tem da realidade. Para iniciar o capítulo, Karel Kozik vai dizer que a dialética trata da coisa em si, ou seja, esta forma de pensamento que procura compreender a realidade em seu movimento, enquanto realidade contraditória, enquanto totalidade social, ela vai abordar o objeto, ou seja, as relações sociais, a partir do que elas são, e não a partir do que o pensamento supõe que elas sejam. Na realidade, o que o Karel Kozik está propondo é um caminho ontológico de investigação da realidade social, ou seja, compreender a realidade social tal como ela é. A coisa em si remete à necessidade de compreender que o objeto, a sociedade, possui uma estrutura, e esta estrutura precisa ser compreendida pelo pensamento, sem o que as intervenções que se fazem na realidade não podem aportar aos resultados aproximativos daquilo que se pretende. Nesse sentido, ele vai colocar que a dialética trata da coisa em si, portanto, ela procura abordar
das relações sociais, tal como as relações sociais são, porém, observa que esta coisa em si, ou seja, esta realidade em sua estrutura, não se manifesta de imediato no pensamento, não se manifesta imediatamente ao homem. Por quê? Porque a complexidade da vida social não permite que os indivíduos, no seu comportamento pragmático, compreendam as relações sociais tal como as relações sociais são. Para compreenderem as relações sociais tal como as relações sociais são, isto exige, segundo Karel Kozik, um certo esforço, ou seja, uma investigação que não é aquela fornecida pelo senso comum, pela observação imediata, e um certo detour. O detour seria um desvio. O que é este desvio? O desvio seria uma espécie de suspensão da vida cotidiana. É aquele momento onde paramos para olhar o objeto com distanciamento, partindo do princípio que aquilo que estamos vendo não traduz efetivamente aquilo que a realidade é. Portanto, o detour é aquele momento onde saímos ou temos o esforço de sair da apreensão fenomênica do objeto para a sua compreensão científica, o que vai comportar graus. Nesse sentido, pegando a passagem completa do Kozik, é que ele vai dizer que a dialética trata da coisa em si, mas a coisa em si não se manifesta imediatamente ao homem. Para chegar à sua compreensão, ao seu entendimento, ok? É necessário um certo esforço e um detour. É importante observar que, neste primeiro momento, o Kozik apenas aponta qual é o papel da dialética no processo de compreensão da realidade. Ele voltará a esta discussão mais à frente, na página 15 do referido texto, quando ele diz que a dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a coisa em si. Ou seja, a dialética é aquele tipo de pensamento que procura compreender a realidade tal como a realidade é. E na página 14, ele vai procurar explicar detalhadamente como que opera o pensamento dialético. Não temos aqui espaço para fazer esta investigação detalhada que o Kozik propõe, sem o que ficaríamos horas discutindo estas algumas páginas. A finalidade neste momento é apenas viabilizar uma melhor compreensão deste texto de Karel Kozik. Feito isto, o Kozik vai observar que o pensamento dialético, ou seja, esta forma de pensamento que procura abordar a realidade em seu movimento, ela distingue entre representação e conceito da coisa. Ou seja, ela distingue entre aquilo que imaginamos que as relações sociais sejam, que é a representação no plano fenomênico, e o conceito da coisa, ou seja, a compreensão teórica da realidade, a compreensão científica da realidade. É lógico que, estas formas de compreensão, elas não pertencem a duas realidades, como vai observar o Kozik ao longo do texto. Elas pertencem a uma mesma realidade, só que esta realidade não se dá a conhecer de imediato. Daí que é necessário sempre sair da representação que se tem da realidade para a sua compreensão científica. Prosseguindo o raciocínio, o Kozik vai ressaltar que representação e conceito da coisa em si não são duas realidades distintas, mas, pelo contrário, são dois graus de conhecimento da realidade. Ou seja, são formas de se conhecer da realidade. Na vida cotidiana, em geral, agimos baseados no senso comum. É necessário superar este senso comum e compreender a realidade tal como ela é. Por isso que ele está dizendo que comportam dois graus. Seria como se retomássemos a discussão marxiana a respeito da falsa e da verdadeira consciência. Não significa que existe uma realidade falsa e uma realidade verdadeira. O que existe é uma realidade que, em determinado momento, é compreendida de modo falseado pelos indivíduos,
mas que, através de um processo de investigação, pode ser compreendida cientificamente pelos indivíduos. Portanto, ele vai dizer que é necessário avançar do senso comum para o senso científico. No entanto, ele reconhece que a atitude primordial, ou seja, a atitude básica e imediata do homem, portanto, do ser social, em face da realidade, ou seja, em face da estrutura da vida social, não é a de um abstrato sujeito cognoscente. Ou seja, o homem não está solto no espaço. Ele sempre conhece a realidade a partir de uma determinada configuração da materialidade social na qual ele está inscrito. Ele não está sobrevoando a realidade, ele está dentro da realidade. Portanto, a maneira dele conhecer a realidade, seja através do senso comum, seja através do senso científico, vai estar pautada pelas relações que estão em determinado momento materializadas na sua vida cotidiana. Pensando sempre a vida cotidiana como a vida social do ser. Não a vida exclusivamente individual. O cotidiano é o espaço-tempo no qual vivem os seres sociais. Então, pensar esta forma de apreensão da realidade é sempre pensar que todo ser social está inscrito em uma determinada realidade, que é dada por um determinado modo de produção, e que esta realidade ela pode ser apreendida seja pelo senso comum, que é uma forma limitada de se aprender a realidade, seja pelo senso científico, que é uma forma mais elaborada de apreensão da realidade, portanto, do concreto. Embora exista uma forma de senso comum de aprender a realidade, o Kozik vai observar que este ser é um ser histórico que vai sempre responder, seja no plano do senso comum, seja no plano científico, vai responder aos problemas colocados pela realidade. Como ele vai dizer, a realidade não é composta por um abstrato sujeito cognoscente, porém, ela é composta por um ser que age objetiva e praticamente. Objetiva porque ele é obrigado a levar em consideração as condições materiais de existência nas quais está inscrito. E praticamente porque se ele ficar apenas na contemplação da vida que tem diante de si, ele não vai conseguir dar conta das necessidades cotidianas que se colocam para ele. Portanto, ele tem que partir para a ação, ele tem que desenvolver uma certa praxis. E aí o Kozik já antecipa a discussão, dizendo que existe uma praxis do senso comum, ou seja, uma maneira baseada no senso comum pela qual os indivíduos buscam responder aos problemas da vida cotidiana, e existe a praxis revolucionária, ou seja, aquela na qual ele apreende a realidade tal como ela é, criando, portanto, condições para intervir nesta realidade de uma maneira mais eficaz. É um ser que age objetivo e praticamente, um indivíduo histórico, porque este indivíduo resulta sempre de uma processualidade, tá certo? Ao longo da história da humanidade. Esta processualidade é traduzida através dos vários modos de produção, que exerce sua atividade prática no trato com a natureza e com os outros homens, tendo em vista a consecução dos seus próprios fins e interesses dentro de um determinado conjunto de relações sociais. Quando o Kozik constrói esta argumentação, ele procura demonstrar que na vida cotidiana os indivíduos são essencialmente pragmáticos. É válido aquilo que responde à sua necessidade imediata, é totalmente dispensável aquilo que não responde à sua necessidade imediata. O pensamento do senso comum, ele é essencialmente pragmático. O pensamento científico ele pode ser atravessado também pela pragmaticidade, mas a pragmaticidade a qual o Kozik está se referindo aqui é aquela que está presa ao senso comum e à resposta imediata a um determinado problema. A realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre intuir,
Ou seja, quando este ser da cotidianidade ele olha para a realidade, ele não percebe a complexidade de problemas que estão postos à realidade. Ele não para na sua cotidianidade para refletir sobre o mundo. Ele atua neste mundo dando as respostas mais imediatas possíveis. Por isso que ele não está, à primeira vista, voltado a intuir sobre o que é esta realidade, ou seja, a analisar e compreender teoricamente este universo dentro do qual está, as relações sociais dentro da qual eles estão, o modo de produção dentro do qual ele traça, ele constrói as suas atividades cotidianas, ou seja, as suas atividades naquele espaço e tempo histórico. Avançando, o Kozik vai sempre destacar que o comportamento geral na vida cotidiana, neste ser que pauta sua existência pelo senso comum, é, em essência, prático-utilitário. É útil aquilo que me serve, é inútil aquilo que não atende aos meus interesses imediatos. Outra discussão apresentada pelo Kozik é de que, seja no plano do senso comum, seja no plano do senso científico, ambos os seres desenvolvem uma praxis histórica, ou seja, a ação que ele desenvolve visando transformar a realidade a seu favor é sempre mediatizada pelas relações históricas nas quais ele está inscrito. Significa que, ao longo da história, ao longo dos modos de produção, os homens foram construindo praxes diferenciadas, mas que estavam, em geral, em sintonia com as questões que se apresentavam dentro da sua vida cotidiana. Esta praxis utilitária, o Kozik vai apontar que ela coincide, em geral, com o senso comum. Isso vai atravessar todo o texto, ok? Feito isto, ele vai mostrar quais são as características básicas deste mundo da pseudo-concreticidade. E entendendo-se esta parte do texto, é mais fácil entender o restante das argumentações do Kozik, porque ao longo do referido capítulo, ele vai repetindo ideias, vai repetindo argumentos, inclusive retomando progressivamente o que ele está entendendo por dialética e a importância do pensamento dialético para a construção desta análise da realidade. Nesse sentido, ele vai dizer que o complexo de fenômenos que povoam o ambiente cotidiano, ou seja, a quantidade de compreensões superficiais que temos da realidade no nosso dia a dia, no espaço-tempo no qual os seres sociais vivem, elas traduzem também aquilo que ele chama de atmosfera comum da vida humana. A atmosfera comum da vida humana na qual nós vivemos hoje, ela é dada pela sociedade capitalista. É dentro desta sociedade, portanto, dentro dos valores materiais e espirituais que circulam nesta sociedade, que este ser vai construir de uma maneira imediata as suas respostas a esta realidade. Respostas estas que estarão fundamentalmente pautadas pela dimensão da pseudo-concreticidade, ou seja, pela consciência falsa da realidade na qual está escrito. Repetindo mais uma vez que não existem dois mundos, não existem duas realidades. O que existe é uma realidade que se manifesta no plano da aparência aos indivíduos e que precisa ser compreendida na sua essência pelos indivíduos. O que é compreender a realidade na sua essência? É compreender a estrutura da vida social tal como ela é, de tal modo a permitir uma intervenção que seja a mais positiva possível dentro da realidade. Uma intervenção positiva no sentido de ampliar as possibilidades de existência do gênero humano, tá certo? Enquanto ser verdadeiramente humano. Fazer com que as potencialidades humanas assumam cada vez mais a dimensão genérica que elas podem possuir. Nesse sentido, ele vai fazer uma espécie de tipologia apresentando o que se deve entender por pseudo-concreticidade, ou seja, o que é este campo de percepção falseado da realidade.
Lembrando que este falseamento da realidade, ele não depende da vontade do indivíduo, ele não é algo individual ou algo voluntário. Este falseamento ele decorre da própria complexidade da vida social. Quanto mais a vida social se desenvolve, mais ela se torna complexa e, portanto, mais ela se torna difícil de ser apreendida de imediato pelos indivíduos. Feito isto, ele vai colocar como características da pseudoconcreticidade, deste mundo da pseudoconcreticidade, ou seja, destas relações sociais que apreendem a realidade não tal como ela é, mas tal como imaginam que ela seja, portanto, no campo da representação, ele vai colocar que pertencem à dimensão da pseudoconcreticidade o mundo dos fenômenos externos que se desenvolve à superfície dos processos realmente essenciais. Ou seja, percebemos a realidade na sua superficialidade e não paramos para ver o que se esconde por debaixo daquela superficialidade, daquela dimensão mais aparente da realidade com a qual convivemos e dentro da qual procuramos buscar nossas respostas para a vida cotidiana. O mundo do tráfico e da manipulação. Tráfico porque temos um intercâmbio com esta realidade e manipulação porque procuramos subordinar a realidade aos nossos interesses imediatos mais egoístas. Procuramos operacionalizar com esta realidade de uma maneira essencialmente instrumental. Daí que ele vai dizer que é uma praxis fetichizada, ou seja, busca-se transformar a realidade, mas busca-se essa transformação através de ações que são totalmente mistificadas, que não entendem a realidade tal como ela é. Seria como votar em um candidato, por mais absurdo que seja o discurso dele, por entender que aquele candidato vai responder aos teus problemas cotidianos de vida. Esta é uma praxis fetichizada. Acreditar, por exemplo, em promessas políticas, acreditando que o indivíduo apenas vai resolver o problema da miséria social, da questão social, das contradições sociais que estão colocadas na realidade, tais como criminalidade, educação de baixa qualidade e assim por diante. Portanto, esta é uma dimensão da pseudoconcreticidade. Neste mundo da pseudoconcreticidade, formam-se também representações comuns, ou seja, ideias falsas comuns. Como os indivíduos estão inseridos neste complexo, é natural que este complexo, ao ser vivido na sua aparência, produza também uma espécie de pensamento médio comum em cima desta falsidade ou desta leitura equivocada da realidade. Uma outra dimensão é o objeto, é o mundo dos objetos fixados. Ou seja, é a tendência que existe no ser social que opera com o senso comum de acreditar que a realidade é fixa, imutável, que foi assim, é assim e continuará sendo assim. É a crença, por exemplo, do destino, é a crença, por exemplo, na fatalidade, é acreditar que, como um homem da Idade Média, meu avô foi ferreiro, eu sou ferreiro e meu filho será ferreiro. Este é o mundo dos objetos fixados. A realidade, para o senso comum, não está em transformação. Ela é sempre a repetição do mesmo. Daí que é necessário superar esta forma de pensamento que não se dá a conhecer de imediato. O Kozik, ele vai fazer o restante do texto discutindo como que a aparência, embora ligada à essência, ela não coincide com a essência. A aparência é a manifestação fenomênica aparente de uma determinada estrutura social. Portanto, não dá para considerar a aparência separada da essência e muito menos uma essência que não produza uma aparência. O próprio movimento da realidade produz dimensões fenomênicas. O que o pensamento pode fazer é partir do princípio de que estas dimensões fenomênicas não traduzem a realidade, mas, pelo contrário, que elas escondem o que é a realidade, o que é o concreto. Daí a necessidade de um processo investigativo, de uma suspensão da vida cotidiana, a fim de compreender esta estrutura tal como ela é. E feito isto, cria-se a possibilidade de voltar para o concreto, mas dessa vez, retomando aqui uma frase célebre do Marx, como concreto pensado. Ou seja,
uma realidade dentro da qual você vai intervir, mas tendo um mínimo conhecimento ou um conhecimento mais aproximativo do que é a estrutura desta mesma realidade. Seria basicamente repetitivo ficar colocando aqui a discussão que o Kozik vai construir a respeito da aparência e da essência. O texto dele, o raciocínio, será sempre de demonstrar que a aparência não coincide com a essência, mas que isso não significa que existem duas realidades. Pelo contrário, a aparência é um momento da essência. Portanto, o pensamento deve partir da aparência, portanto, do empírico, imediato, partir do empírico, e aprofundar cada vez mais a reflexão no sentido de compreender a essência, portanto, a estrutura, não perdendo de vista que existe uma relação de movimento entre ambas, existe uma processualidade e que o concreto, a realidade, ela só pode ser compreendida efetivamente se em nenhum momento abandonar-se esta compreensão de que estamos lidando sempre com realidade em movimento. Não existe uma realidade eterna, não existe uma realidade fixa. Para o senso comum, a realidade pode parecer fixa, repetitiva, mas na prática, ela está sempre em movimento e, portanto, é um movimento que precisa ser compreendido para se poder intervir na realidade de uma maneira revolucionária, fazer uma praxis revolucionária, ou como diz o Karel Kozik, uma prática efetivamente transformadora da realidade. Lembrando que essa discussão do Kozik está amplamente ancorada em reflexões construídas pelo próprio Marx, às quais o Kozik faz referência na página 13 do referido texto, para mostrar que a aparência não coincide com a essência, que se a realidade que vemos coincidisse com aquilo que a realidade é, seria totalmente desnecessária a elaboração da ciência. É isso por hoje. Obrigado.